Mais uma vez, obrigado pela presença. E antes de começar efetivamente, eu queria pedir que vocês escutassem esta fala até o fim com a mesma sinceridade e sentimento com que eu preparei esse discurso, tá? Eu acho que é um momento oportuno, importante, pelo 5º Reiwa, 23 anos do Chitei, e eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco dessa pequena história aqui, tá? Então peço a paciência de vocês um pouquinho, tá? É apenas um registro sincero e respeitoso sobre uma história que ajudou a formar muitos de nós a chegarmos até aqui. Hoje, nesse 5º Reiwa, em nome dos 23 anos do Chitei Dojo, eu quero registrar de forma sincera, serena e respeitosa em reconhecimento que considero justo. Sensei Carlos Rocha, Sensei Kazuo Nagamine, Sensei Johannes, Sensei Gerson, que infelizmente não pôde estar presente aqui hoje, os mais antigos de todo esse grupo que nós estamos, né? Espero que se sintam honrados com esse grupo, pois a influência de vocês foi determinante em nossa jornada. Quero falar de um legado, do legado que para esse 5º Reiwa acontecer, existem alguns professores que também marcaram profundamente a trajetória do Chitei Dojo, ao longo da minha trajetória pessoal e, sem dúvida, a formação de muitos karatecas que estão presentes aqui nesse momento. Falo também em nome de uma história construída ao longo de mais de 4 décadas por um grupo de karatecas de Bauru, Pederneiras e Boracéia, que apenas das diferenças naturais que o tempo impõe, sempre teve a mesma origem: treino sério, busca pela verdade do Budô e fidelidade ao legado do Karatê-Do tradicional. Foi também em nome de uma história, isso precisa ser dito com clareza, nós somos um grupo raro, mesmo que bastante disperso nos últimos tempos, e vocês presentes são a prova de tudo isso. Hoje, entre nós, há professores com mais de 45 anos de treinamento e prática, 5º, 6º Dan, 4º Dan, árbitros, instrutores, examinadores com credenciais das mais elevadas na JKA do Brasil e mundial. Poucos no Brasil e no mundo têm esses credenciamentos. A JKA, e nesse momento aqui, pelo menos 1/3 do Shihankai está presente, Sensei. Nada disso surgiu por acaso, nada disso veio por conveniência. É certamente isso que foi construído apenas por formalidade ou pelo simples pagamento de taxas. Tudo isso foi construído com anos de treino, viagens, sacrifícios, convivência, com muito esforço, correção, dores e permanência dentro do caminho do Budô. Foi construído por pessoas que levaram o Karatê a sério. Ao longo dessa caminhada, tivemos a influência decisiva de grandes professores, como Sensei Yasuyuki Sasaki, Yasutaka Tanaka Sensei, atualmente Matida Sensei. E tivemos, desde o início, a direção dos nossos primeiros professores. Por que não lembrar do professor Wagner Piconês e do professor Vander Piconês, que nos apontou o caminho para buscarmos a melhor fonte de karatê no Brasil, e nós fomos atrás. Fomos com respeito, fomos com confiança, fomos com sede, disposição para aprender, fomos durante anos e ainda estamos aqui. Continuamos, indo até hoje com os nossos 55 anos, 60 anos e mais, porque quem entendeu minimamente o caminho de Budô sabe que essa busca não termina, nós seguimos. E seguimos porque nós recusamos a desistir. O Chitei Dojo completa hoje 23 anos de fundação formal, mas a raiz dessa história é mais antiga. Ela data de 1980, quando aos meus 10 para 11 anos de idade, vesti o dogi pela primeira vez, feito de um forro de cortina. Chegar até aqui não foi simples, e manter um dojo vivo
por tantos anos é algo que exige muito mais do que entusiasmo. Exige consistência, responsabilidade, renúncia, firmeza e compromisso. Sensei Sasaki, quando inaugurou o Shitei Dojo em 2003, nessa foto aqui, alguns dos colegas presentes, o professor Sasaki é esse sentado aqui no meio. Alguns a gente nem reconhece mais porque tinha cabelo na época, o professor Robson, Aline Miyazaki, Lauro, eu, Marquinhos, final de Marquinhos, o Serjão está ali na foto. E ele disse, o Sensei Sasaki, nesse dia: abrir um dojo é fácil, difícil é manter aberto. Quem é professor sabe muito bem o que isso significa. Eu reconheço o esforço pessoal que essa caminhada exigiu de mim, mas também a consistência de que essa história não foi construída sozinho. Reconheço o esforço e dedicação de todos vocês para chegarem até aqui e dispostos a continuar. Existe uma raiz coletiva, profunda e verdadeira, com o mesmo propósito que ajudou a forjar tudo isso. E é justamente por reconhecer essa verdade que faço essa fala hoje, em nome do Shitei Dojo e em meu nome. Com o tempo, como acontece em qualquer trajetória longa entre adultos, surgem divergências, distanciamentos, silêncios e leituras diferentes sobre pessoas e sobre pontos da vida e sobre fatos. Isso faz parte da vida, mas há algo que para mim permanece intocado e que foi construído com seriedade e não desaparece. O tempo pode afastar pessoas, as circunstâncias podem mudar relações, mas nem o tempo, nem as diferenças apagam aquilo que ajudou a se tornar. O passado permanece, mesmo que em memória aqueles que partiram definitivamente da vida como nós conhecemos, ou apenas aqueles que abandonaram o Dogi ao longo do caminho. Eles fazem parte dessa história. Eles permanecem na técnica que carregamos, na forma como ensinamos, na disciplina que exigimos, no respeito que mantemos e naquilo que continuamos transmitindo dentro e fora do dojo. E talvez exista aqui uma reflexão necessária. Muitas vezes nos impressionamos com histórias de grandes mestres distantes, de outros tempos, de outros países, de séculos passados, e fazemos isso com razão, porque eles realmente ajudaram, de alguma forma, a pavimentar o karatê que temos hoje. Mas, por outro lado, às vezes falhamos em reconhecer com a mesma honestidade aqueles que estiveram ao nosso lado no nosso caminho real, concreto, profundo, ensinando, corrigindo, exigindo e formando. Por isso, esse não é uma fala para reabrir caminhos, nem para negar a realidade das coisas como elas são. Não é um gesto político, não é uma tentativa de apagar diferenças, é apenas um gesto de honestidade, de consciência, de respeito à verdade dos fatos. E de reconhecimento a um legado construído por muitas mãos, muitos pés, muito suor e muitos anos das nossas vidas. Se hoje seguimos firmes no propósito de transmitir o Karatê JK com integridade, disciplina e respeito, é porque houve lá atrás quem ensinasse, quem corrigisse, quem exigisse, quem imperasse e que abrisse o caminho. E é isso que eu quero deixar aqui, com humildade e convicção, minha gratidão e o meu respeito a todos vocês. Carlos Rocha Sensei, por quase 30 anos de convivência e influência, desde 1997, aceitou um convite e hoje, novamente, aceitou o convite para o 5º Reia com a mesma vitalidade e alegria do primeiro. Um pouco mais antigo, apesar da idade, os cabelos brancos não nega, Sensei, ao Sensei Johannes, com mais de 35 anos de sua visita nessa história, data do início dos anos 90, incluindo lembranças que permanecem vivas, como ir de moto para Hachiman, era corajoso na época, né? E tinha outros mais corajosos que iam na minha garupa ainda aí, né? Não pedi autorização para ele, para falar o nome dele, né? Na época, o hotel era a República de Estudantes.
E por si só já diz muito sobre o espírito e dedicação desde aquela época. Nosso muito obrigado, Sensei Johannes. Ao Sensei Kazuo Nagamine, quase 40 anos de ligação com essa trajetória, quando fez a sua primeira visita a Bauru. Impossível registrar aqui, Sensei, e detalhar a sua contribuição. Cada um de nós carrega consigo um arsenal de contribuição do Senhor. Inúmeras viagens por vários anos, de carro e de moto também, e com garupa também. Para São José do Rio Preto, histórias engraçadas no carro, quando nós íamos, e um pouco mais leves quando a gente voltava vivo de São José do Rio Preto, Sensei. Nossa gratidão. Meu respeito a cada um dos senhores pelo que representam nessa caminhada. Quero também registrar o meu respeito e agradecimento ao Sensei Gerson, um dos mais antigos entre nós, que embora não tenha sido nosso professor direto, sempre esteve presente em momentos importantes da nossa caminhada e de forma indireta, discreta, mas constante, também construiu com a nossa trajetória. Quero deixar também um reconhecimento especial e peço para que se junte aqui à frente, Sensei Johannes. Quero deixar um agradecimento especial a alguns professores, senpai e companheiros dessa jornada e caminhada mais antiga, que ajudaram a forjar em pedra parte do alicerce dessa construção coletiva que nos trouxe até aqui. Refiro-me ao professor Lauro, ao professor Roberto, ao professor Robinson, ao professor Ivair e ao professor Wagner. E me refiro também, esse respeito, ao professor Luiz Cavalieri, que hoje não pode estar presente, mas que igualmente fez parte dessa história. Se tiver alguém de Indaiatuba aí, depois levar o certificado dele lá, né? Mesmo que o tempo tenha trazido distâncias naturais, isso não apaga a contribuição real que cada um de vocês deixou na trajetória. Quero também destacar, com muito respeito, o grupo de faixas pretas e professores mais experientes, também faz parte, que além da busca constante pela evolução técnica, sempre contribuiu com sugestões construtivas de maior organização, transparência e uma gestão mais compartilhada das decisões da JKA. Essa geração madura, forjada em décadas de treino e dedicação ao Budô, tem muito a oferecer e que a JKA continue abrindo cada vez mais espaço para que essas vozes e experiência ajudem a construir uma associação mais forte, harmoniosa e perene, especialmente nesse momento em que contamos com a presença do Sensei Kazuo e o Sensei Carlos Rocha, figuras centrais da JKA no Brasil. E quero também prestar uma homenagem a um amigo, companheiro de treino, de caminhada e de muitos momentos vividos dentro e fora do dojo, figura marcante no Shitei Dojo, dessas que ajudam a construir não apenas uma história, mas também o espírito do lugar. Nem toda a contribuição está em cargos, graduações ou títulos. Muitas vezes ela está na presença, na convivência, na lealdade, na marca que se deixa nas pessoas. Por isso, deixo aqui o meu respeito e minha gratidão ao Marião. Em nome do Shitei Dojo, e no encontro desse Reiwa, entrego a vocês uma pequena lembrança, e que ela não seja engavetada, mas de alguma forma ela seja degustada por vocês, como um gesto simples, mas verdadeira, e respeito e gratidão. Nova geração, está lá naquela caixa, André. Essa é a futura geração aí, né? Corre lá, pega cada um desse daí e entrega para um professor.
Os. O Shitei Dojo, estou acabando, pessoal. Sensei, estou roubando mais 10 minutinhos do senhor aqui. O Shitei Dojo sempre foi mais do que um espaço de treino. É de verdade uma extensão da minha casa. Ao longo desses 23 anos, muitos entraram por essas portas, treinaram, cresceram, graduaram e seguiram seus caminhos. Alguns levaram consigo lições que marcaram suas vidas para sempre. Por isso, peço que cada um de nós, chegando agora, cultive o hábito de respeitar profundamente o dojo que vocês participam. Sejam valorizando os professores com responsabilidade. Um simples gesto de reconhecimento, mas verdadeiro, de manter vivo o verdadeiro caminho da razão. E para encerrar, pessoal, eu queria deixar uma mensagem para todos os participantes e demais amigos, muitos presentes em todos os eventos. E para as crianças que estão aqui, que talvez estejam pensando, não estou entendendo nada do que esse professor está falando, mas esse pessoal deve ser bem velho mesmo, né? Talvez vocês ainda não entendam, e penso dessa forma, desses nomes e dessas décadas de caminhada, mas um dia irão entender que o Karatê não é só técnica, exame, medalha ou faixa. Karatê é exemplo, Karatê é convivência e responsabilidade com aquilo que recebemos, é o Dojokun. Por isso, nós que estamos há mais tempo, temos um dever muito claro, ser um exemplo digno para quem está chegando, porque as novas gerações talvez não se lembrem de cada palavra dita aqui hoje, mas certamente vão se lembrar da forma como nos comportamos. Então, que sejamos espelho, não de vaidade, mas de posições ou de ego, mas de conduta, disciplina, respeito e verdade. Porque no fim, a próxima geração não aprenderá apenas com o que dissemos, aprenderá sobretudo a forma que fizemos. Então, que estas possam olhar para nós e pensar, é assim que eu quero ser e ter o Karatê na minha vida. Acho que se a gente conseguisse isso, já seria um legado muito digno. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Sensei. Obrigado, Sensei. Obrigado, Sensei.